vê esse cavalo pastando tranquilamente, nem imagina as dificuldades que ele passou antes de chegar aqui. E é assim com a maioria dos equinos resgatados nas vias públicas pela IPTC. As vias públicas são espaço de circulação de pedestres e veículos automotores, ou ao menos deveriam ser. Isso porque, infelizmente, muitos animais ainda circulam livremente por esses espaços. Para se ter uma ideia da dimensão desse problema, em 2022 a EPTC resgatou 378 cavalos das vias públicas da capital. Então, diante da importância desse trabalho, tanto para a manutenção e controle do trânsito, quanto também para a promoção do bem-estar dos animais, no Com a Câmara na Cidade dessa semana, você conhece o serviço de adoção e recolhimento de equinos que a EPTC promove aqui no município. Então fique com a gente, Com a Câmara na Cidade já está no ar. Ceguinho é um dos protagonistas dessa história. O olhar triste, sem esperança, deu espaço para carinho e atenção. O cavalo, que está com a equipe da IPTC há mais de uma década, foi resgatado de dentro do arroio Dilúvio, quase sem vida. O animal, que foi maltratado e abandonado lá para morrer, encontrou uma nova vida e hoje é o mascote patrimônio da IPTC. Esse aqui, na IPTC, ele já faz 13 anos que tá, né? E eu já faz 1 ano e meio que tá aqui comigo, né? Então, virou um mascote nosso, né? Não tem como não ser, né? Um animal que é cego dos 2 olhos, né? Então a gente trata ele como se fosse uma pessoa. E Ceguinho não é o único que sofreu nessa história. Somente até março deste ano, 88 equinos já foram resgatados pela IPTC. Destes, 11 foram recolhidos dos maus tratos. Alguns desses recolhimentos doem não apenas nos cavalos, mas deixam marcas até mesmo em quem resgatou. É um troço desumano que eles fazem, né, com o animal, né? É um crime, né? Só que dificilmente a gente consegue constatar, porque normalmente a pessoa que é proprietária, que deixa os cavalos nesse estado, ele nunca está no local. Isso é umas coisas que é mais difícil de constatar. Tem uma que nós vamos resgatar, que nós não conseguimos, a égua pariu. Essa até a Bárbara estava junto, né? A égua pariu e o potranquinho nós chegamos já estava morto. E a égua nós tivemos que fazer eutanásia no local porque não tinha mais o que fazer com ela. Olha, eu sou bem sensível aos animais, então todos eles marcam. A gente tem um dos últimos episódios que aconteceu foi dessa égua que ele falou, do potrinho morto. Mas outros casos vêm todos machucados, enfim. Eu acho que um caso mais grave que teve, eu não estava aqui e o pessoal me contou que foi de um potrinho queimado, né? Então acho que esse foi o caso mais grave, que eu fiquei sabendo de todo o histórico. Mas eu não estava aqui ainda bem, porque eu acho que eu teria morrido do coração. Um resgate eu tenho praticamente 2, tá? Um foi de um acidente casualmente relacionado a um potro, que teve agora faz uns 2 meses atrás, onde nós chegamos no local ali, a égua já estava sem vida e, por incrível que pareça, dentro da barriga dela ainda o feto se mexia. Mas por questão de tempo ali já não teve mais como salvar nem nada, não teve ação para nós fazermos, até que tinha que ter um veterinário no local ali, nós não tínhamos, foi um acidente, né? Num ônibus, num caminhão. E depois foi outro desse potro que foi queimado faz uns 2 anos atrás, na parte de baixo das patas aí. Mas ele tinha que ser eutanasiado no local. Tem cada resgate que a gente faz que é de chocar a gente que é acostumado, imagina quem não é, né? Relatos de abandono e maus tratos que se repetem. Embora a legislação tenha proibido a partir de 2008 a circulação de veículos de tração animal na zona urbana da capital, infelizmente a EPTC recolhe em média 1 cavalo por dia em vias como esta. Então, na tentativa de controlar o trânsito e também promover um acolhimento para esses animais resgatados, a EPTC mantém um abrigo de equinos que fica no bairro Lamy, na zona sul da capital. Nós temos uma lei, Vanessa, de 2008, a Lei 10.531, que é que gerou todo o início de todo esse processo aí do bem-estar do animal, que visava a mobilidade do cavalo na via pública. Então ela vem restringindo isso aí desde então, e isso aí caiu sob a responsabilidade da IPTC, que vem agindo com maestria e precisão cirúrgica sobre essa pauta aí, que é a mobilidade do cavalo, em paralelo junto também com o bem-estar, porque entra diversos tipos de ocorrências às vezes, que pode ser de maus tratos, pode ser do cavalo solto na via, e daí o que ela entra? Entra por um chamado via 118 ou 156,
disponibilizando uma viatura para ir até o local, indo lá constatando a situação do risco, estado flagrancial do cavalo ou da carroça em si na via, a gente aciona um abrigo e é feito todo aquele rito ali de transporte de volta para o abrigo aqui para poder dar o início numa sequência de passar pelo veterinário, esperar o tempo de permanência, que é de 15 dias, para ver se o proprietário reivindica. No caso de maus tratos não tem devolução, entendeu? Não tem a devolução do cavalo. E para depois começarmos o rito de procurar um novo adotante. A gente é chamado pela IPTC, né? A gente é uma empresa terceirizada, né? A gente vai e faz o recolhimento dos animais, né? Primeira parte, chega aqui, o veterinário vem, averigua os animais, vê o que é necessário, faz todo o procedimento necessário de primeira escalão. E depois me passa o que eu tenho que seguir fazendo com eles, né? O cuidado, alguns que chegam machucados, outros não. Os que não são machucados é só o manejo normal, de tratar, dar boia, escovar eles, botar no pasto, trocar de potreiro. Só o manejo normal, assim, dos animais que são desse tipo, né? Então, a gente recolhe os animais, né? E alguns que vêm de maus tratos ficam aqui no abrigo e precisam ser adotados, porque não tem como, vai aumentando, né, o número de animais. Outros, os proprietários não vêm buscar, tem um prazo ali de 15 dias, onde eles ficam aqui e se ninguém procura, o animal ficou, e aí ele já está apto para adoção. Então, a gente precisa colocar eles para adoção. Na adoção, é necessário ter um campo, um espaço para o animal, né? Ele não pode ser adotado para trabalho, ele tem que ser adotado para lazer, para uma aposentadoria dele, porque normalmente ou ele veio de maus tratos, ou é um cavalo abandonado que já deixaram porque já tem uma certa idade, então a gente não doa para a pessoa que vá fazer rodeio, carroça nem pensar, enfim. Depois que os cavalos chegam no abrigo, através do serviço de recolhimento da IPTC, eles recebem os cuidados que merecem e ganham muito mais do que um pasto verdinho para se alimentar. Ganham uma nova chance de viver e, quem sabe, até um adotante que possa continuar lhe garantindo esse bem-estar. Então, a gente tem algumas adoções, a gente está divulgando para aumentar essas adoções. Fácil e difícil de encontrar adotante, porque às vezes vem o adotante que a gente não quer, que é aquele que vai usar bastante o cavalo, então a gente tem que ter esse filtro. A gente conseguiu bastante adoção em relação à ecoterapia, a casas geriátricas, as pessoas que querem mesmo como um animal de estimação, como o seu cachorro, né, dentro do pátio, do sítio onde mora. E a gente tem algumas boas adoções. A gente nunca teve uma adoção assim que não foi legal, pelo menos até agora. O adotante ele pode devolver o cavalo caso tenha algum problema, né? Não consiga mais sustentar, enfim, ele fica como fiel depositário do animal quando ele vem aqui. O animal é chipado, né? E a gente faz vistorias também. Então, assim, normalmente quando acontece a adoção, já no dia seguinte ou no outro dia eu já entro em contato só para ver se está tudo certo, né? Mas depois, em 6 meses, 1 ano, a gente vai no local ou a gente entra em contato, a pessoa manda, se é muito longe, a pessoa manda um vídeo, áudio, fotos e a gente vai acompanhando, né? O abrigo é terceirizado pela IPTC, que também conta com parcerias para a realização de tratamentos veterinários. Mas como os recursos são escassos, qualquer ajuda é bem-vinda e muitas delas surgem aqui no plenário quando o assunto é colocado em discussão. É um projeto de quase 23 anos. Se iniciou com uma demanda que a IPTC locasse uma cabanha para acolher os cavalos de Porto Alegre. Após isso, teve uma lei trabalhada nesta Câmara com a proteção animal que resgatasse os cavalos, casos de maus tratos. E com a proibição da circulação de carroças, aumentou a demanda. Nós chegamos a ter um número significativo e desde a aprovação da lei em 2008, mais de 3.000 cavalos passaram pela cabanha. Essa cabanha ela é
arrendada por licitação e ela muda, já é a terceira, cada período, né, muda. Mas tem acolhimento aos cavalos, tem tratamento. A microchipagem, eu acompanho desde o primeiro cavalo microchipado. Então eu tenho muito amor pelos cavalos e por tudo que eles passam, né, fora do seu habitat. E eu tenho assim, este é um projeto que é um case para o Brasil, que a IPTC administra. E nós estivemos lá recentemente, o presidente da IPTC também estava presente, o veterinário, nós sempre vamos olhar. E lá me chama a atenção que tem um cavalo ceguinho que foi juntado aqui do Arroio Dilúvio e ficou lá como um mascote. Ele tem um espaço mais reduzido, então é bem comovente, não é um ambiente assim como tu chegar e ver o animal no campo. São animais resgatados de maus tratos, de pessoas que insistem em transitar na cidade, né? Então eu considero um grande projeto que funciona até hoje. A gente tem o veterinário que tem que é do abrigo, né? Mas para cirurgias, por exemplo, quando a gente pega um cavalo que não é castrado, é ruim ter um cavalo não castrado aqui no abrigo, porque acaba implicando com os outros, pode dar uma briga, enfim. Então a gente precisa fazer essa castração. Não tem a verba que a gente tem, não é para isso, né? É para todo o funcionamento do abrigo. Então a gente tem uma parceria com a URGS, e aí a URGS coloca, quando tem aulas, né? A gente disponibiliza os cavalos que precisam ser castrados aqui, vão para a URGS, acontece a castração lá em aula e depois ele retorna. Até tem um lá nesse momento e segunda vai outro para castrar também. Mas a principal ajuda vem da comunidade que pode adotar os animais. Então, se você tem o espaço e as condições necessárias para dar uma nova vida aos cavalos do abrigo, eles estão esperando por você. E mesmo que eles não possam falar ou, em alguns casos, nem mesmo ver, eles sentem e demonstram a gratidão. É aberto, tem um local no site da IPTC onde diz adoção, que ali tu pode preencher um formulário e aí a gente entra em contato e chama, ou pode entrar em contato conosco também ali da IPTC, né, no setor VTA, que a gente também faz a entrevista e marca uma visita e a adoção. O manejo é tranquilo, são uns animais dóceis. Alguns, por ter passado algumas dificuldades, né, ao decorrer do tempo que a gente não sabe, eles até ficam um pouco agressivos ao decorrer do tempo, que eles vão engordando, vão ficando mais fortes, né? Mas é uns animais muito dóceis, vão pegando confiança da pessoa e depois não tem. É tipo um cachorro grande, né? Mas caso você não possa adotar, não se preocupe, você ainda pode fazer muito pelos animais. Portanto, não se cale diante de situações de violência e abandono. Denuncie. Sim, sempre faça a comunicação. Informe que as pessoas podem ligar para o 118, 156 e façam a denúncia para poder fazer o deslocamento da viatura para lá, que possa agir de forma precisa em cima dessa condição aí, entendeu? Importante para a via, para a manutenção da ordem ali, mas também para os animais. O estado do animal também, isso. É importante para o trânsito, né? Mas no meu ponto de vista é importante pelo animal, né? Porque eles vêm bem judiados, alguns muito machucados. A gente pega casos horrorosos, como o Ferrão falou, né? Então é super importante, sim, pelo animal, pela educação das pessoas também, saber que é um ser vivo que sente, né? Que passa por todas as dores, enfim, sede, fome, né? E tudo mais. Mesmo machucados e sofrendo tanto nas mãos de quem os deveria cuidar, eles não perderam a capacidade de amar e retribuir com afeto quem estende a mão. Os animais sentem e eles também sabem que a caminhada é longa, mas se depender desses humanos, ela será menos árdua com um gramado verdinho para pastar e a segurança e tranquilidade para seguir troteando por aí, como todo cavalo merece. Acho que cabe ao ser humano, né, modificar um pouquinho essa realidade e tentar tratar os animais com a dignidade que eles merecem, né? Com certeza, com certeza. A gente precisa de educação em relação a isso, né? Em relação ao animal, não só o cavalo, a todos. Então, sim, é bem importante, né? Ele não é só, ele é utilizado como um meio de transporte ou como um gerador de lucro, mas ele é um animal que sente, né? Sensitivo. São essas mudanças que as pessoas têm que entender que não é a mesma coisa. Nós estamos noutra era, onde as pessoas têm um animal como de estimação.
E é muito bom se o ser humano entendeu isto, é porque ele se modificou. Que hoje ele procura tratar bem aquele que não tem voz, aquele que sente fome, sente frio, sente calor, né? Sente dor. Então eu acho que esse nosso movimento ele é de paz. Se eu defendo o animal, eu indiretamente estou defendendo o ser humano. É difícil imaginar que um animal tão dócil e companheiro possa sofrer tanto nas mãos de alguns humanos, mas infelizmente isso acontece. Então, como você viu, o serviço da IPTC funciona, mas o ideal seria que ele não fosse necessário. Afinal, todos os animais, inclusive os cavalos, merecem amor, carinho e respeito. Por isso eu vou ficar aqui fazendo um carinho no ceguinho, me emocionei com a história dele. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!